Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moabes. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Muito bom, meus irmãos, é um prazer chegarmos até você mais uma vez, mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia, onde procuramos trazer até você curiosidades, informações, lições sobre os mais diversos personagens bíblicos. Esperamos que o programa de hoje você seja tocado e aprenda com as lições de vida, pois o personagem de hoje é alguém de suma importância na fundação da Igreja Cristã na face da Terra. Aproveitando, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like, é muito importante para o engajamento do nosso canal. Deixe também nos comentários o nome do seu personagem preferido. Quem sabe a gente faça sobre ele mais um programa, não é, Pastor Moabes? Isso, está sendo muito bom. Temos aprendido muito com os mais diversos personagens. E o personagem de hoje, Pastor Marcos, ele tem muitas lições e o caráter dele é um caráter ilibado e que nos dá, digamos assim, muitas informações sobre como era a igreja no seu princípio. É verdade. O personagem de hoje, com certeza, vai tocar a sua vida, pois a influência dele para o cristianismo é extremamente relevante. Nós vamos falar sobre um dos que iniciaram, fez parte da fundação da igreja desde os dias de Jesus Cristo. Então talvez se você já esteja curioso, quem é o nosso personagem do Quem Sou Eu na Bíblia de hoje, ele era um dos levitas na igreja primitiva, Pastor Marcos, e também um dos poucos profetas mencionados por nome. Bem, dentre os apóstolos de Jesus Cristo, ele também é um apóstolo, mas não faz parte do grupo dos 12. Vamos lá, Pastor Moabes, passa mais uma dica, vamos ver se ele conseguem. Também é um daqueles personagens lá do início do Novo Testamento que fez parte da igreja primitiva, que também tinha 2 nomes. Exatamente. Já vou adiantar para você, o primeiro nome dele era José. Isso, nós temos alguns Josés na Bíblia, né? Talvez você esteja curioso quem tenha sido este personagem. Mas este personagem, ele foi de suma importância na fundação de uma das igrejas que depois da igreja de Jerusalém veio a se tornar como uma das principais igrejas naquela época. E aí, você já sabe de quem nós estamos falando? Para facilitar para você, hein, a última chance. Qual era o significado do novo nome que ele recebeu, Pastor Moabes? Ele recebeu um nome dado pelos discípulos principais da igreja como o Filho da Consolação. Agora eles já sabem, Pastor Moabes, agora eles já sabem. Nós vamos falar hoje sobre Barnabé, o Filho da Consolação. Sabe, meus irmãos, Barnabé foi alguém de suma importância na fundação da igreja, porque além de ele apoiar o ministério dos apóstolos principais, que era Pedro, Tiago e João, ele é o primeiro que vai pegar os seus bens, vai vender e trazer aos pés de Pedro, que era o líder da igreja, e diz: olha, eu estou aqui compartilhando os meus bens para a necessidade de todo aquele que for preciso ajudar. Essa referência está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os versículos 36 e 37. Então José, denominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe-a o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pastor Moabes, é muito interessante que esta atitude, tudo indica que ele foi o primeiro dos discípulos ou dos seguidores de Jesus Cristo a realizar um ato de grandiosidade como este, o que acabou por influenciar a muitos outros irmãos também a trazer ofertas para que a igreja pudesse avançar e no seu crescimento expandir o evangelho por todas as regiões. Mas ao mesmo tempo, o que nos mostra que mesmo dentro da igreja, entre aqueles que fazem muitas obras de caridade, Pastor Marcos, existem aquelas pessoas que veem
alguém fazendo um ato do fundo do seu coração e de repente querem fazer algo para imitá-los, mas não estão no fundo do seu coração com esta intenção. E o apóstolo Lucas, né, o grande escritor do Novo Testamento, que escreve os Atos dos Apóstolos, logo no capítulo seguinte, ele vai mostrar o exemplo de outros dois personagens, né, Ananias e Safira, que também vendem uma herdade, mas que não trazem do fundo do seu coração tudo para os discípulos. Exatamente. Há uma diferença em você contribuir com a obra de Deus, fazer a obra de Deus, por um propósito de glorificar a Deus e outro para chamar a atenção para si. E esse é o que não deu certo com Ananias e Safira. O que eles queriam, ou o que demonstra parecer, eles queriam é chamar a atenção para si, tentando inclusive enganar os apóstolos, falando ter vendido por um preço e entregando, mentindo, que era por um preço diferente, inferior ao que eles realmente tinham conseguido na venda. Mas voltando ao nosso personagem, ele nos traz outras importantes lições sobre a sua vida, inclusive o nome que ele recebeu, pastor Moab, que já é uma das mensagens. O seu nome vai declarar a sua virtude, uma atitude de vida que ele tinha. Alguns até vão dizer que, dependendo da tradução, né, da Bíblia aí, o filho da exortação, o filho da consolação, mas o mais reconhecido é que ele era uma pessoa que encorajava. Ele estava sempre trazendo à tona o bem nas pessoas e levando-os a servir e ser guiado pelo Espírito Santo. E tendo esta atitude, a Bíblia vai nos dizer que os apóstolos, que eram os líderes da igreja, viram a necessidade de enviar alguém para cuidar na cidade de Antioquia da igreja e escolheram logo Barnabé para ser o líder dessa nova igreja, né, pastor Marcos? Exatamente. Quando tudo isso acontece, nós vemos que ele tem uma humildade muito grande, né? Ele que fazia parte do grupo ali em Jerusalém, ele então é enviado para esse trabalho, essa missão. Ele humildemente e prontamente atende o chamado, né? Atende o chamado. Uma curiosidade, pastor Moabs, é que Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, informa que Barnabé, ele fez parte do grupo dos 70 enviados por Jesus para uma missão específica. E agora, já com toda essa preparação, já tendo sido uma testemunha ocular de Jesus, ele vai ser agora enviado para a cidade de Antioquia, isso mesmo, né? Antioquia. Isso, Antioquia da Síria. Sabe o que me chama a atenção, pastor? A humildade dele. Porque ele não foi escolhido quando foi lançado à sorte para ver quem seria o próximo apóstolo. Mas no momento em que precisava de um evangelista, alguém para ir fazer o trabalho naquela cidade que tinha já alguns novos convertidos ao caminho, a seguir a Jesus, sim. Ele vai prontamente para fazer esse trabalho. Mas quando ele chega lá, ele também nos dá uma outra lição. Ele vê que o trabalho era muito grande para ele resolver a causa sozinho e ele vai em busca de alguém. Ele vai buscar um parceiro, né? Ele vai buscar um parceiro. E aí a pessoa a quem ele traz, meus irmãos, é o tão conhecido apóstolo dos gentios, mas que na verdade recebe esse nome de apóstolo aos gentios por causa deste personagem Barnabé. Porque Barnabé é quem reconhece o chamado de Deus na vida de Paulo, que estava afastado, né? Muitos com medo dele, mas ele traz porque ele reconhecia. E aí, pastor Marcos, a tradição judaica vai nos dizer que os dois já se conheciam, provavelmente tinham estudado juntos lá em Chipre, na escola do sábio Gamaliel. Olha que coisa interessante. Muita gente sabe acerca do apóstolo Paulo, muitas epístolas ele escreveu, ele mesmo passou a sua autobiografia em várias partes de suas epístolas. Mas o que poucas pessoas ou algumas pessoas não sabem, que o apóstolo Paulo foi apresentado por Barnabé, ele foi levado aos discípulos de Jesus, os líderes da igreja, aos apóstolos, e endossado por Barnabé que ele é recebido, porque os apóstolos rejeitaram Paulo com medo dele ainda não ter convertido de verdade, ou estar apenas se infiltrando na igreja para poder matar os cristãos, porque era isso que Paulo fazia antes. Sim, pastor, e sabe o que eu acho lindo? Que mesmo ele sendo esta pessoa que era o líder,
ele nunca teve problema nenhum em trazer Paulo, alguém que ele sabia do seu conhecimento dentro da cultura judaica, para ser ali o seu assessor, digamos assim, o seu pastor, o seu co-pastor na igreja, né, o seu auxiliar. E ele era alguém de suma importância, meus irmãos, que a igreja de Antioquia, no capítulo 13, quando Lucas vai registrar as pessoas que estavam lá, ele vai dizer assim, ó, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E o primeiro que Lucas vai registrar, Barnabé. Depois ele vai dizer Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Saulo é o último a ser apresentado e Barnabé aqui, ele era um líder, o mestre desta igreja, aquele que estava, digamos assim, apoiando o apóstolo Paulo, mesmo tendo Paulo todo o seu conhecimento dentro da cultura judaica. Ele também estava junto com o seu líder, que era Barnabé. E quando o Espírito Santo, que era o líder da igreja, que Jesus Cristo falou que ia enviar para estar consolando, olha, Barnabé era o filho da consolação, mas ele seguia a liderança do consolador da igreja, pastor Marcos. E aí quando o consolador diz, olha, separai-me para uma grande obra, Barnabé e Saulo, eles prontamente se ajoelharam e a igreja coloca a mão sobre eles e a Bíblia diz que eles então enviam para uma grande obra. Os grandes estudiosos da Bíblia afirmam sobre essa passagem que pelo fato do nome de Barnabé estar antes do nome do apóstolo Paulo, ele é o líder desta comitiva. Ele vai à frente desta comitiva, encabeçando essa liderança. Paulo vai sob sua regência e ele, mesmo com toda essa condição, você vai ver que nos eventos registrados desta viagem missionária, pastor, é que mais quem prega e quem fala é o apóstolo Paulo. Ele está ali juntamente, coordenando, sendo recebido, mas ele está investindo, ele está acreditando no recém-convertido Paulo para que ele possa fazer as ministrações, para que ele possa estar apresentando o evangelho. E Barnabé está somente do lado, como um pastor amoroso, zeloso, cuidando e investindo no ministério daquele seu auxiliar que agora começa a se despontar, né, pastor Marcos? Ele começa e a Bíblia então vai mencionar, como o pastor Marcos falou aqui, que as primeiras vezes o Lucas vai dizer, e Barnabé e Saulo saíram. E a igreja mandou e enviou Barnabé e Saulo. E aí a primeira vez que o nome de Saulo ou de Paulo vai apresentar-se como líder, e daí então ele toma essa liderança, é o momento em que eles estão diante de uma autoridade. E aí a Bíblia diz que Saulo, chamado de Paulo, provavelmente porque aquela autoridade era uma autoridade romana, e Paulo, né, que era o nome romano de Saulo, era alguém que tinha talvez essa postura, este conhecimento de como falar com as autoridades, então ele toma a frente. Mas todas as vezes que vai falar de comportamento, Barnabé tinha essa postura e era reconhecido que ele era o líder desta primeira comitiva missionária. E o que é interessante nós notarmos que, assim como o apóstolo Paulo, Barnabé também não nasceu na Judéia, né? Eles eram helenizados e por isso tinham tamanha fluência na língua grega. E para o trabalho missionário, para a ministração da palavra diante dos povos gentios, eles eram exatamente as pessoas mais certas, apropriadas para essa função, para esse trabalho, e por isso Deus realmente faz como faz tudo certinho, né? Comissiona esses dois homens, que são dois grandes vultos da história, para fazer esse grande trabalho, esse grande ministério crescer em meio desse povo gentil. Pastor Moabs, o próximo passo agora dessa história, fala um pouco para mim do ministério dos dois juntos, o que acontece quando eles estão pregando e milagres acontecem na vida deles. Eles eram dois personagens muito usados. A Bíblia diz que onde eles chegavam, eles tomavam em primeiro lugar as sinagogas para falar de que Jesus era o cumprimento. O Messias tão esperado chegou, e aí então depois abriam-se as portas. O que é tão curioso, pastor, que em um momento em que tanto Paulo como Barnabé estão ensinando numa cidade, se não me foge a memória, é Icônio, a Bíblia vai dizer que muitos gregos vêm à sinagoga
para ouvir eles ministrar. E o povo gostou tanto deles que disseram assim, olha, volte no próximo sábado. E quando chega o próximo sábado, a Bíblia vai dizer que a igreja da época, né, ou a sinagoga, digamos assim, estava tão cheia que os judeus não gostaram. Por quê? Porque os gregos estavam dando crédito e crendo em Deus, no Jeová como o Senhor e Jesus como o seu Messias, que acabaram expulsando tanto Paulo como Barnabé daquela cidade, até tentando os apedrejar. E na próxima cidade onde eles chegam, eles não vão a uma sinagoga, porque era uma cidade totalmente helenizada, né? Digamos assim, a cultura grega, a liderança de Roma. E a Bíblia vai dizer que Deus vai usar Paulo e Barnabé para fazer um milagre, né? Assim como no início do ministério de Pedro e João, eles curam e aquele aleijado da Porta Formosa é curado. Agora Deus vai usar Barnabé e Saulo para curar também um outro aleijado de nascença. E quando as pessoas veem este milagre acontecendo, a Bíblia vai dizer, dependendo da sua tradução que você usa, que o povo diz, olha, os deuses estão entre nós. E olhando para Barnabé e para Paulo, alguma tradução vai dizer que eles falaram Júpiter e Mercúrio, mas a grande maioria das traduções vai dizer que eles chamaram então Barnabé de Zeus, o grande deus da mitologia grega, e Paulo de Hermes, o seu tradutor, ou o seu mensageiro, aquele orador, que falava pelo Deus. Porque Paulo era aquele que mais falava, mas eles reconhecem Barnabé como um líder e chamam ele de Zeus. Mas aí os dois tomam uma atitude neste momento, né, pastor? Eles não aceitam serem chamados de deuses. É nesse período da história que pela segunda vez Barnabé é chamado primeiro e depois fala o nome de Paulo, né? E quando eles são considerados por divindades, e são aclamados, já eles começaram a preparar até mesmo sacrifício para eles. Sim, chamaram sacerdote porque naquela cidade, pastor, tinha um templo a Zeus. Sim. E eles queriam oferecer sacrifícios. Exatamente. Os deuses estão aqui entre nós. E o texto sagrado registra isso, que prepararam grinaldas, os touros para sacrifício, e eles se lançaram no meio da multidão, rasgaram as suas vestes em um protesto, e dizendo que eles não mereciam aquilo, mas sim que o Senhor, o Deus de Israel, Jesus Cristo como Messias, que era digno da adoração, e eles deveriam receber aquela mensagem, aquela palavra, que o verdadeiro Deus agora sim está sendo apresentado para eles. E é muito interessante nessa passagem, né, pastor Moabs, porque algo acontece de diferente com o primeiro episódio dos outros apóstolos, que são expulsos, sim, e que agora o apóstolo Paulo é apedrejado, né? Isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que os dois foram apedrejados, né? Eles talvez respeitaram aí a posição de Barnabé, como eles reconhecendo como Zeus, né? Grande Deus. O grande Deus da mitologia grega. A Bíblia vai dizer que Paulo é apedrejado até quase a morte. Foi dado como morto. Na verdade, a tradução bíblica vai dizer que ele foi dado como morto e jogado fora da cidade, lá largaram, morreu, tá morto, né? Só que com Barnabé não fizeram nada, porque consideraram a sua posição de liderança e como o grande Deus Zeus. Embora ele não tenha aceitado, ele rejeitou foi muito veemente contra essa titularidade, essa ostentação, ele não concorda, mas ele não foi, segundo alguns estudiosos, ele não teve nenhum tipo de agressão contra ele. Não sabiam os moradores daquela cidade, que era a cidade de Listra. Isso está registrado no capítulo 14, a partir do versículo 12 por ali, do livro de Atos dos Apóstolos, é que Barnabé era um morador da cidade de Chipre. O Cipros, como diz aí a palavra em grego, e na cidade de Chipre, pastor Marcos, segundo a tradição grega, é de onde vem a origem do deus Zeus. E agora eles estão dando essa honra, mas em nenhum momento o nosso personagem Barnabé aceitou adoração e ele continuou naquela posição e ele cuidou então de Saulo, de Paulo. A Bíblia diz que ele vai, toma ele junto com outros líderes e eles fogem daquela cidade para não morrerem ali e continuam no trabalho. Mas só que algo acontece aqui, pastor Marcos. A Bíblia diz que antes deste momento, João Marcos,
que era um primo de Barnabé, que tinha ido junto com eles, ele tinha voltado. Alguns vão dizer que ele voltou porque ele não gostou de Saulo estar tomando a liderança do seu primo, do seu parente Barnabé. Tem mais algum comentário sobre isso, pastor? Tem várias hipóteses, né, pelo qual ele pode ter voltado. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele em um dos seus livros, ele escreveu dizendo que ele pode ter voltado porque na região para onde eles estavam se dirigindo, estava um surto de malária, né, e as pessoas estavam morrendo ali muito, e ele ficou com medo disso. Por outra, também por causa da sua imaturidade, muito jovem ainda, a sua inexperiência, achou que não estava pronto para aquele trabalho, preferiu voltar para casa. Mas, dentro dessas hipóteses, né, é que ele realmente não aceitou a liderança de Paulo na continuidade daquela missão. Mas muitos sugerem outras opiniões acerca dessa questão. Fato é que assim como Barnabé não rejeitou a Paulo quando toda a igreja rejeitava, ele abraça a causa de João Marcos quando da segunda viagem missionária que Paulo não quer levá-lo. Isso é uma grande verdade, porque quando eles chegam de volta a Antioquia, eles vão até Jerusalém dar resposta do que acontece. Relatório. A Bíblia diz que a igreja então de Jerusalém dá uma carta para eles levarem de volta para a igreja de Antioquia, dizendo que a igreja vai aceitar todos os novos gentios. Eles não precisam se apegar a essa tradição judaica e tudo mais. E aí, em um certo dado momento, o apóstolo Paulo fala com Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar a fazer a nossa viagem? E o nosso personagem toma uma atitude maravilhosa, conhecido como Filho da Consolação. Ele diz: olha, eu acho que está na hora de nós visitá-los novamente. Mas vamos levar de novo o meu primo, João Marcos. E aí tem um probleminha aí, né? Porque Paulo parece que não... Não, ele não aceita, ele se torna irredutível na sua decisão, o que causou a separação dos grandes missionários. Mas tudo estava nos planos de Deus. Pastor Moabs, embora exista um conflito ali de ideias, né? Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Porque ao passo que eles se separam, a obra tem a oportunidade de crescer mais rápido, porque cada um vai para uma direção. Verdade. Paulo ele vai para outra direção, como está dizendo, tudo está no plano de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E essa divisão, essa cisão, fez com que o apóstolo Paulo, tomando consigo Silas, também conhecido como Silvano, vai para uma direção, e Barnabé, amparando e cuidando, motivando e encorajando João Marcos, segue para outra direção. Isso mostra, né, as características e as virtudes de Barnabé em encorajar e incentivar aqueles que estão tendo descrédito em dados momentos. E isso é tão maravilhoso, meus irmãos, que mais tarde o apóstolo Paulo então vai reconhecer o chamado de Deus na vida de Marcos e vai dizer, ó, João Marcos é muito útil, manda chamá-lo de volta, mesmo não estando mais com Barnabé, porque segundo a tradição vai dizer, durante essa viagem que Barnabé sai com João Marcos, não está registrado na Bíblia, mas a tradição vai nos dizer que chegando eles em uma cidade e fazendo uma grande obra, os judeus se levantaram contra eles e levando-os para fora da cidade, Barnabé é morto, apedrejado ali naquela cidade. Barnabé foi um grande vulto, um grande exemplo. Andou com Jesus, foi testemunha ocular do Senhor. Tanto é verdade que ele se parecia tanto com Jesus que quando eles estão em Antioquia, ele testemunhando de quem Jesus era, e ele por se parecer tanto com Jesus, influenciou os cristãos a seguir o seu exemplo. E ali, pela primeira vez, da igreja, os discípulos são chamados de cristão, tudo baseado na influência que ele trazia. Precisamos, como Barnabé, influenciar pessoas a se tornarem cristãos autênticos, assim como ele foi. Estamos chegando, pastor Moabs,
caminhando. Hoje o programa parece estar sendo um pouco mais rápido, né? Mais curto. Então, nós teríamos muitas outras lições para aprender com Barnabé, mas nós estávamos focando aqui nessa parte de aquele que encoraja novas pessoas, aquele que esteve ao lado do apóstolo Paulo em um momento em que muitos não davam valor, mas ele esteve juntamente com ele, apoiou João Marcos, fez um grande trabalho e nunca se preocupou com as pompas, com as glórias, mas como um grande e fiel mensageiro do Senhor, ele é reconhecido e sempre que é chamado, fala o discípulo. E como discípulo de Jesus, muito bem falado, pastor Marcos, ele, na igreja de Antioquia, juntamente com Saulo, são os primeiros a levar todos os outros membros que seguiam a Jesus a ser conhecido como pequenos cristos, seguidores de Jesus. E este deve ser o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, a entendermos a importância de valorizarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida e sermos consoladores, encorajadores de muitas pessoas que talvez não tenham sido reconhecidos por muitos outros. E por causa de Barnabé, o apóstolo Paulo veio a se tornar este grande missionário, este grande apóstolo. E o próprio Paulo, mais tarde, ele vai falar, pastor Marcos, quando ele diz, olha, uns dizem, nós somos seguidores de Pedro, eu sou desse, daquele, mas vai dizer, olha, mas eu, juntamente com Barnabé, nós sempre fizemos uma grande obra. Ele sempre vai dar lá no livro da carta de Coríntios, ele vai dar testemunho da grande obra de Barnabé, que não estavam preocupados com o que as pessoas iam falar, e mesmo sendo pessoas de autoconhecimento, né, cultos dentro da cultura judaica, da cultura helênica, eles não tinham dificuldade de trabalhar para sustentar-se. Perfeitamente. Bem, meus irmãos, Barnabé foi um homem que, pelas suas atitudes, se importava com as pessoas, encorajava as pessoas, dava crédito e acentuava as virtudes e qualidades que as pessoas tinham, que é muito importante, que é muito relevante para os nossos dias. Você, como cristão, tem sido um Barnabé, filho da consolação, o encorajador, o motivador dos desanimados, aquele que investe e faz com que surja outros apóstolos Paulos por aí? Sejamos Barnabé, ou vamos até aqueles que têm esse ministério encorajador para que a gente possa ser fortalecido, porque Deus tem os Barnabés dos nossos dias de hoje. Que o Senhor possa fazer com que você seja encorajador, motivador, uma bênção para a vida de outras pessoas. E também que Deus possa colocar um Barnabé ao nosso lado, ao seu lado, para que você possa viver as bênçãos de Deus. Sim, meus irmãos, nós aprendemos com Barnabé e aqui nós já vamos concluir que nem sempre nós seremos muito reconhecidos pelas pessoas ou nosso nome vai estar registrado nas galerias da história, mas nós podemos ser a pessoa que Deus vai usar, pastor Marcos, para alcançarmos aquele a quem o Senhor vai usar para alcançar uma grande multidão de pessoas. Sim, o apóstolo Paulo não foi alcançado por Barnabé, mas foi ele quem foi o encorajador, quem foi o engajador na grande obra. E quando foi separado, ele saiu à frente, mas não teve problema nenhum em dizer, Paulo, agora está no momento, toma a frente. E o apóstolo Paulo então entende, reconhece o momento e ele toma a sua iniciativa. Talvez você já teve um Barnabé na sua vida. Você tem valorizado os Barnabés da sua vida? Quantas pessoas Deus tem usado para te encorajar e talvez você não tenha valorizado? Que possamos valorizar os Barnabés que Deus coloca na nossa vida para que nós também possamos ser Barnabé na vida de muitas outras pessoas. Pastor Marcos, encerre para nós orando pela vida dos nossos irmãos, encorajando-os, assim como o Barnabé encorajou João Marcos e também o apóstolo Paulo. Amém. Não importa o que disseram a seu respeito, importa que Deus está de olho em você para te levantar de qualquer situação. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer ao Senhor por ter levantado Barnabé, que instruiu, ajudou, abriu portas para o apóstolo Paulo. E hoje nós temos, Senhor, tanta riqueza nas Escrituras para que a gente possa se orientar e se aproximar mais do Senhor através das epístolas paulinas. Quero pedir ao Senhor neste momento, através deste canal, que o Senhor venha abençoar vidas, encorajando, motivando, tirando da inércia, levantando ministérios
para que vidas sejam saradas, abençoando, assim como Barnabé abençoou. Peço que o Senhor levante outros Barnabés, outros homens com essas virtudes, com essas características, para que a tua igreja tenha também esse incentivo, esta força, esse apoio, esta alegria. Que a tua bênção seja espalhada sobre os lares que recebem nossa programação. Que os lares sejam tocados e vivificados pelo teu Espírito Consolador. Que da unção que o Senhor deu a Barnabé para ser esta pessoa extraordinária, o Senhor libere sobre as nossas vidas, sobre o lar dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Sim, meus irmãos, que Deus os abençoe e queremos os encorajar a não desistir e continuar firme nesta jornada, aprendendo nas lições que temos aqui, trazido até os irmãos com os mais diversos personagens. E até a próxima quarta-feira, se Deus permitir, na graça do Senhor. Deus abençoe. Paz.